O uso da estatística como modelo de negócios. Você já ouviu falar em inteligência para o mercado imobiliário? Esse é o assunto do Conexões Imobiliárias de hoje, que já começou. Hoje a gente vai falar sobre o poder da informação. Quem está conosco é o Marcos Araújo. Obrigada por ter vindo aqui a Fortaleza. É a primeira vez, não? Não, já vim aqui bastante a trabalho e algumas vezes a lazer também. Então gosta da terrinha? Gosto da terra, faz tempo já. A primeira pergunta é, informação é poder, Marcos, em todos os sentidos? Sim, na verdade, quando nós temos um bom conjunto de informações, nós podemos tomar as melhores decisões, né? Então, isso serve inclusive de uma visão observacional. Por exemplo, aquela pessoa que observa bem o tempo, quando vai sair de casa pela manhã, mesmo sem consultar as previsões meteorológicas, ele consegue tomar uma decisão de sair com a roupa mais fria, sair um pouco mais tranquilo para não passar nenhum tipo de calor. É só observar. Então, a observação é o método mais antigo de acumular informações, tá? Então, a agricultura antiga, por exemplo, ela se baseava em quê? Em observar os fenômenos climáticos. A partir do momento que existia a observação, existia a catalogação, ou seja, os registros das ocorrências de chuvas, de períodos de seca, e com isso as pessoas tomavam as melhores decisões para produzir mais. Com o passar do tempo, isso se tornou uma ciência, com o nome de estatística. A estatística ela é derivada da matemática, tá? A matemática é uma ciência maravilhosa. Nós conseguimos, através dos números, explicar a grande maioria, se não a totalidade, dos fenômenos naturais conhecidos. Então, por exemplo, lei da gravidade, né? Todas essas fórmulas científicas derivam de modelos matemáticos. Mas existem outras situações em que você não está tratando de modelagem matemática do tipo 2 mais 2 igual a 4. Né? Existem erros, tomadas de decisão em fenômenos que envolvem muitas pessoas. Então, quando a modelagem matemática parte para fenômenos populacionais, a estatística é mais útil. Né? Nós temos, através da estatística, a possibilidade de coletar a opinião das pessoas sobre determinados assuntos, produtos, serviços. Aí que está a relação com o mercado imobiliário? Exatamente, aí que está a relação com o mercado imobiliário. Tomar a decisão de comprar um imóvel, ela é um fenômeno que pode ser registrado através de números. E é isso que a gente faz há 25 anos, né? Eu sou estatístico, criei um modelo há 25 anos atrás, a empresa era bem pequena e nós focamos no mercado imobiliário desde o início. E a empresa realmente ela alcançou todo o país. Hoje nós temos mais de 2.000 clientes incorporadores que trabalham com pesquisas da nossa empresa. Só que isso trouxe para a gente também um conjunto muito grande de informações. São 555 bilhões de reais em produtos imobiliários que nós já testamos. Então nós testamos tantas coisas diferentes que foi possível observar padrões. Padrões de comportamento, padrões de tomada de decisão. Então isso acabou também criando a possibilidade de eu compartilhar esse conhecimento através de palestras, que tem sido muito legal, né? Esses padrões, eles mudam ao longo do tempo? Porque a gente sabe que a sociedade mudou muito. Até antes da gente começar a gravar, a gente estava batendo um papo, você me fez perceber o quanto que a sociedade mudou já ao longo do tempo e vem mudando cada vez mais. E, ao que me parece, com a internet, essa mudança fica cada vez mais acelerada. Os estudos estatísticos precisam acompanhar essas mudanças. Exatamente. Hoje, na verdade, nós vivemos numa mega sociedade. Você está no Brasil, mas você está a 1 segundo de conexão de quem está na China. A 1 segundo de conexão de quem está nos Estados Unidos, no Irã ou na Europa. Então, isso faz com que nós sejamos praticamente um povo só. Temos as divisões de países, temos as culturas diferentes, mas as notícias elas se alastram em questão de segundos pelo país e também pelo mundo. Então isso faz com que os fenômenos possam ser captados e o comportamento possa ser alterado em escala mundial. Então hoje o que a gente mais observa em relação ao mercado imobiliário é a mudança do perfil das famílias. As famílias caíram de tamanho absurdamente. Por quê? Porque as pessoas ganharam mais tempo de vida nesse século.
Um brasileiro vivia, na metade do século passado, século XX, que está logo ali, né, pertinho da gente, vivia 53, 54, 55 anos de idade, em média. É uma estatística, né? Hoje são 76 e está indo para 82. Então, como a vida está alongando, as pessoas estão demorando um pouco mais para casar, aproveitando mais a vida, fazendo outras coisas importantes. Entrou a mudança de comportamento da mulher brasileira, que agora ela não pensa num primeiro momento em se casar e ter filhos, e sim em estudar, desenvolver uma atividade profissional, ser gerente, diretora, CEO. A mulher hoje tem todas essas opções, pós-graduação. Então o primeiro filho ficou para casa dos 33, 34, 35 anos. E para os homens o casamento está ficando para os 36, 37, 38, muitas vezes até 40 anos de idade. Então as famílias estão demorando mais tempo para se formar. Isso deixou o mercado imobiliário aflito, porque a partir do momento que a família não forma, onde fica a demanda para comprar um apartamento de 2 dormitórios, 3 dormitórios, 4 dormitórios, 4 quartos, né? Aqui no caso. Então, existem novos comportamentos, novas demandas, e a gente precisa estar atento a isso o tempo inteiro. Porque antes mudava muito lentamente. Dos nossos avós para os nossos pais, mudou muito devagar. Agora, dos pais agora para os filhos e para os netos, a velocidade é muito acelerada. Então, a expectativa por imóveis muda muito rápido. Então, para todo mundo entender, qual a relação do teu trabalho com o mercado imobiliário? Por exemplo, um incorporador, uma pessoa que está construindo um condomínio, vai procurar você, vai atrás do teu trabalho para poder entender para quem ele vai vender aqueles apartamentos, para essas vendas serem mais estratégicas. Na prática é isso? Era isso, na verdade, né? Sempre foi isso. Só que acontecia muito de o incorporador chegar para a gente e fazer uma pesquisa sobre um produto que já estava definido e pronto para o lançamento, pronto para ir para os corretores, por exemplo, e o produto está errado. Né? Acontecia bastante. Então houve um aprendizado nos últimos anos do próprio incorporador de não querer mais ter esse problema. Então hoje ele procura realizar a pesquisa logo quando ele encontra o terreno, a área para o empreendimento. Porque pode ser que o terreno ali, por exemplo, sei lá, um condomínio fechado, não seja de 300 metros quadrados o melhor produto, seja de 250 metros quadrados. Se ele fizer o de 300, ele vai ter uma velocidade ruim, não vai adiantar colocar a culpa no corretor que não está vendendo, porque é o produto que está errado. Então, existem muitas questões importantes aí que podem ser definidas no apartamento, no terreno, no loteamento, no bairro, enfim, que podem ser definidas antes através de uma pesquisa, para que ele não tenha problemas depois. Então, o melhor momento para realizar a pesquisa é quando encontra o terreno, antes mesmo de fechar o negócio no terreno onde será o empreendimento, com o permutante do terreno. Esse é o melhor momento, vamos dizer. Que evita a chance de erro. Exatamente. Não só erro, né? Nós temos o arquiteto que vai trabalhar e talvez tenha que refazer o trabalho depois da pesquisa. Entra o corretor, que vai ficar trabalhando muito fortemente aquele produto, que não tem a velocidade de vendas esperada, não vai desempenhar tão bem. Né? Entra todo o sistema construtivo, toda a cadeia de materiais, que vai construir aquele produto num ritmo mais lento, porque as vendas não foram tão boas. Então, tudo isso pode ser evitado através de uma pesquisa. E no caso nosso, especificamente, da Data Store, nós temos 25 anos no mercado. Então, quando alguém faz uma pesquisa com a gente, nós temos uma base de 555 bilhões de reais de produtos imobiliários pesquisados em todo o Brasil. Aqui em Fortaleza, em Sobral, em Juazeiro do Norte, em Tianguá, nós fizemos muitas pesquisas no Ceará. Então eu comparo com toda a nossa base. É igual à previsão do tempo. A previsão do tempo de hoje é baseada no clima de hoje, mas todas as outras datas semelhantes nos últimos 100 anos. Em todos os dias iguais a esse, nos últimos 100 anos, na mesma data, choveu ou fez sol. Então, há o comparativo para ter uma assertividade maior. Então, qual a dica que você daria para o corretor de imóveis que está assistindo a gente nesse momento, que está vendo esse vídeo? Por exemplo, quais são os perfis das famílias hoje? Onde é que ele pode focar? Onde é que ele deve colocar mais as estratégias dele de tráfego pago no Facebook? O que você indicaria? Na verdade, hoje, o consumidor de imóveis, o comprador futuro dos próximos 2 anos, está extremamente conectado. Aqui no Ceará, nós temos um registro de 7 a 8 horas de conexão por dia de um comprador de imóvel.
Tá? E existem alguns movimentos estratégicos. Por exemplo, o Facebook continua muito utilizado, mas o Instagram está sendo utilizado mais vezes ao longo do dia. Então você pode trabalhar o tráfego no Facebook e também direcionar ele para o Instagram, para a página do seu produto ou da sua imobiliária, né? Não pode deixar mais de fora, por exemplo, o Instagram. Agora, dentro do Instagram, existem trabalhos orgânicos que podem ser mais bem feitos. Normalmente, eu vejo muito as imobiliárias e os corretores postarem no feed, né, aquela arte do empreendimento. Eles postam bastante aquele produto, mas eles não interpretam aquele produto. É só feita a repostagem da arte que o incorporador fornece. O mais interessante é que o corretor ou a imobiliária vá até o estande do empreendimento, vá até as obras do empreendimento, abra um vídeo da sua própria câmera, descreva aquele produto em detalhes, vai ser importante para o incorporador, ele vai gostar disso também, e com isso divulgue uma interpretação do produto. Toda vez que o corretor faz isso, ele gera autoridade para a audiência dele. Então, quando ele faz o tráfego e puxa para a página dele, aquela audiência vai verificar que ele não só é um repasse de conteúdo, mas ele também é um interpretador do conteúdo, do produto, ele domina o produto. Isso gera mais autoridade e também gera mais vendas. Então eu estou te dizendo que isso é a combinação do tráfego com o orgânico, muito bem feito. Quanto mais o corretor interpreta os produtos e coloca isso em vídeos, mais autoridade ele tem para o comprador. Então essa é uma grande questão importante para os próximos anos. O corretor deixa de ser alguém que só posta e reposta os materiais do empreendimento, ele passa a ser alguém diferenciado, que tem conteúdo, interpreta o produto, né? Tá aí as dicas. Isso é bem importante. Você é um estatístico apaixonado pelo mercado imobiliário, militante do mercado imobiliário, está lançando agora um livro recentemente. O seu livro fala sobre o quê? O nome do livro já está aqui, né? Na camiseta. Tá aqui, exatamente. É o Meu Imóvel, Meu Mundo, né? O Meu Imóvel, Meu Mundo, ele começa 70 mil anos atrás, tá? É um levantamento de pesquisas arqueológicas que mostram as características dos primeiros imóveis. Olha que interessante, gente. As cavernas e as grutas que nós ocupávamos, que a nossa espécie ocupava 70 mil anos atrás, estão cheias de marcações, de registros, pinturas, né, nas cavernas. A gente sabe disso. Mas olha que interessante. Hoje, se você quiser saber algo sobre uma pessoa, você pode checar as redes sociais, você pode checar os registros governamentais, mas nada se compara a você ir na casa dela. Na casa dela você vai descobrir exatamente do jeito que ela é. Né? São características que a gente coloca na habitação. Então você veja que essa era uma questão ancestral, né? Mas que se transfere para o imóvel hoje. Outras questões importantes, por exemplo, como há 10 mil anos atrás, na Revolução Agrícola, houve as primeiras disputas de terra entre grupos de pessoas, né, Homo sapiens da nossa espécie. Aquelas disputas eram por terras produtivas. Quanto mais terra produtiva você tinha, mais você podia crescer o seu bando, se tornar um grande reino ou império, porque você podia alimentar as pessoas que nasciam. Então começou a haver disputas sobre posse de terrenos e delimitação das áreas. Daí surgiram os terrenos. Hoje, por exemplo, se você descobre que alguém avançou meio metro do muro, o vizinho, né, avançou meio metro do muro no seu terreno, você vai exigir loucamente que ele derrube o muro e faça de novo no lugar certo. Ou lhe pague uma compensação financeira. Por quê? Porque essa questão da delimitação de terras está entranhada na nossa Constituição desde 10 mil anos atrás. Tudo isso trouxe a gente até aqui. Passamos pela invenção do elevador. Se não fosse o elevador, gente, que foi inventado em Nova York em 1857, Nova York já bateu 1 milhão de habitantes, naquela data, em 1857, em plena Revolução Industrial. Se não fosse o senhor Otis, que inclusive criou o elevador, o primeiro elevador, nós não teríamos hoje a beira-mar de Fortaleza cheinha de prédios lindos e maravilhosos. Que está tão representada aqui no nosso estúdio. Está representado no nosso painel. Então, são invenções e noções que surgiram ao longo da história da nossa espécie e que hoje fazem parte do cotidiano do imóvel. Só que eu também me atrevo no livro a dizer como serão os imóveis do futuro, certo? Isso é muito importante porque eu vou fazer previsões até 2100 e o último capítulo do livro é futurista. É um conto fictício, é uma ficção sobre os imóveis no ano de 3094, tá? Muito distante.
é uma terra bem diferente dessa. Tem gente achando assim que essa história vai bombar aí em todos os canais. Ela ficou muito bacana, é uma criação muito bacana, tem personagens, mas o grande personagem é o empreendimento. É um empreendimento do futuro com um nome muito bacana, só vai saber realmente quem estiver adquirindo o livro e lendo, e ele tem um desfecho muito interessante, né? No futuro distante, há mais de 1.200 anos na frente da gente. E o livro vem com prefácio do Alexandre Frankel, da Vitacom, que é uma incorporadora que hoje em São Paulo está inovando, né, na elaboração de imóveis realmente diferenciados. E ele também vem com uma apresentação do Dr. Augusto Cury, que é o escritor mais lido do país, tá, nos últimos anos. Chegou a vender 25 milhões de cópias, né? E está em 70 países. Um grande conhecedor da mente humana, Augusto Cury. Exatamente. Está muito bem acompanhado, então, Marcos. Isso, eu fui agraciado com essa colaboração dele, enviei o livro, ele gostou, enviou a apresentação, foi tudo muito bacana, muito agradecido. Prazer tê-lo aqui em Fortaleza. Prazer. Boas vendas no livro, bons negócios e obrigada por estar aqui no programa Conexões Imobiliárias. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, avisa para todos os seus amigos corretores de imóveis que semana que vem tem mais. Tchau!